Obrigado, Jesus, por fazer parte disso. Por amor à tua noiva, Senhor, eu peço que o Senhor use a minha vida. Eu peço que o Espírito Santo esteja liberado para agir neste momento, trabalhando, Senhor, em revelar a tua palavra aos nossos corações. É só isso que importa neste momento, Pai. Por isso nós inclinamos nosso coração, nós direcionamos a nossa mente, nós focamos a nossa atenção, te pedimos, fala, Senhor, fala. Nós não saímos das nossas casas para cumprir um ritual religioso. Nós saímos das nossas casas porque te queremos mais. Então, Senhor, derrama o teu poder nesta manhã, derrama a tua graça sobre nós. E fala aos nossos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Temos um tempo aqui juntos e o que eu gostaria de dividir com vocês são coisas que eu tenho recebido do Espírito Santo. Ele tem falado comigo a respeito dessa palavra muito. Ele tem falado com insistência a respeito disso. Eu tenho certeza que eu estou aqui para dividir com vocês o que ele tem ministrado comigo. E eu quero começar essa palavra contando para vocês uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que existe. Vocês sabiam que existe o janeiro branco? Janeiro, pode até ser o tema da ministração, viu? Janeiro branco. Outubro rosa todo mundo conhece, né? Eu descobri também que Outubro Rosa existe há mais de 20 anos. Sabiam disso? Então, o que é Outubro Rosa? Uma campanha de conscientização, de prevenção ao câncer de mama. Aí tem o Novembro Azul. Todo mundo sabe o que é. É uma campanha também, certo? Aí tem o Dezembro Verde. Eu descobri que tem um Dezembro Verde também. Até anotei aqui, porque eu tenho vários. É uma campanha de prevenção ao câncer e ao diabetes infantil. O Maio Amarelo, vocês já ouviram falar? Nunca ouviram? Você dirige pelas vias aí, tem lá, Maio Amarelo. Campanha de prevenção a acidentes e mortes no trânsito. Então, se você pesquisar, você vai descobrir que tem uma cor para cada mês. E cada uma dessas cores, dentro dos meses, representam uma campanha de conscientização a respeito de alguma coisa. Agora, vocês veem, é interessante, né? O Outubro Rosa, eu acho que é o mais famoso, é o que mais movimenta, mas existe há muitos anos. E aí eu descobri que tem o Janeiro Branco. A gente está em fevereiro, né? Mas eu estou estudando essa palavra desde janeiro. Janeiro Branco. Alguém sabe o que é? Já ouviu falar do Janeiro Branco? Algum dia? Pois é, eu fiquei sabendo agora. Eu vou ler para vocês a definição aqui da campanha que se faz em janeiro. É uma campanha realizada pelos profissionais da área de saúde para colocar o tema saúde mental em evidência, que busca mostrar às pessoas que elas mesmas podem se comprometer com a construção de uma vida mais feliz para si mesmas. Esse é o Janeiro Branco, viu? Você pode sair daqui hoje dizendo que sabe o que é. É uma campanha também. E profissionais da área de saúde deram essa ênfase à saúde mental. Porque eles acreditam no quê? Que as próprias pessoas, elas mesmas, podem se comprometer com a busca da sua própria felicidade, de uma vida melhor. E é o que todo mundo faz o tempo inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, pode ter a cor que for. É o que todo mundo faz o tempo inteiro. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Nós vamos ler um texto
que está em Mateus 16, do versículo 21 ao 28. Mateus 16. Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isto te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Amém. Você já pensou na volta de Jesus hoje? São 10h05 da manhã. Eu não sei que hora você acordou, mas hoje, em algum momento, você lembrou da volta de Jesus? Alguém? Tudo bem. Olha, uma pessoa. E ontem? Ontem você teve o dia todo, 24 horas. Ontem você pensou na volta de Jesus alguma vez? Mais um. Deixa eu aumentar um pouquinho, vai. Essa semana toda que passou, de segunda até ontem, alguém pensou na volta de Jesus? Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas. Parece no fim de semana é que o movimento é mais fraco, né? Mas durante a semana, amém. Irmãos, não existe nada mais importante para ocupar o nosso pensamento. Nada. Se você passa uma semana inteira da sua vida sem pensar nenhuma vez na volta de Jesus, eu vou te dar uma orientação. Reveja a sua crença. Repense as suas escolhas e o que você está fazendo com a sua vida. Porque quem é de Jesus, pensa nisso o tempo todo. Vive para isso o tempo todo. Respira isso o tempo todo. E eu quero aqui com vocês relembrar com alguns irmãos uma ministração que eu fiz em novembro, aqui no Tadel. Eu vou falar um pouquinho daquela ministração, mas hoje eu quero até acrescentar algumas coisas. Mas quem estava aqui naquele Tadel, ouviu que eu li esse mesmo texto. Alguém estava aqui, já identificou, não, a palavra? Amém. Amém que a maioria não, né? Glória a Deus. Quem ouviu vai ouvir algumas coisas de novo. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava reunido com seus discípulos, contando para eles que o sofrimento viria. Jesus ia passar por muitos sofrimentos. E ele começou a querer explicar isso para os discípulos. Eu vou para Jerusalém, os chefes lá, os religiosos, vão me pegar. Tem muito sofrimento no meu caminho pela frente. E Pedro, imediatamente ali, chamando Jesus até de canto, falou: Jesus, para com isso.
De forma alguma essas coisas vão acontecer com o Senhor. Para de falar de sofrimento, Jesus. Pensamento positivo, Jesus. Vai dar tudo certo. Que pensamento negativo é esse? Senhor, qualquer um, menos o Senhor, né? Acho que ele pensou isso. Para de falar isso, não vai acontecer nada disso, não. E o interessante nessa cena, nesse acontecimento, foi que Jesus podia ter olhado para Pedro e falou: ô Pedro, você gosta muito de mim mesmo, né? Já percebi que você gosta de mim, mas não tem jeito, Pedro. Essas coisas vão acontecer, mas olha, muito obrigado pela preocupação, de qualquer forma. Mas não foi isso que aconteceu. Na mesma hora, Jesus discerniu um espírito maligno que estava ali naquela conversa, naquele momento. Mas Pedro era crente. Pedro era discípulo do melhor discipulador que já houve. E ainda assim, Jesus discerniu um espírito maligno, que ele repreendeu na mesma hora: para trás de mim, Satanás. E esse espírito, ele é chamado de autopreservação. Eu quero dizer para vocês, esse é um espírito especializado, sabe em quê? Em crente. Pedro não estava endemoniado, não era isso que estava acontecendo. Jesus precisava expulsar demônio de Pedro, não era isso. Mas a alma de Pedro, vocês vão entender por que eu falei do janeiro branco. Em vários momentos aqui nós vamos fazer esse link. A alma de Pedro abriu uma brecha, e a nossa alma faz isso. E só para ficar bem entendido, o que é a alma mesmo? A mente, as emoções e a vontade. Mente, emoções e vontade, é alma. Janeiro branco cuida da alma, né? Está preocupado com a alma. Saúde mental. E Pedro, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus. Alguns versículos antes, Jesus estava entregando a chave do reino lá na mão de Pedro. A chave da igreja está na tua mão. E um pouquinho depois aconteceu esse fato aqui. Jesus discerniu um espírito que foi repreendido imediatamente. Aparentemente, Pedro estava preocupado com Jesus. Era uma intenção boa. Jesus, vamos poupar sofrimento, Jesus. Jesus, vamos evitar assunto desagradável. Jesus, muda, pense em outra coisa, pense em coisas felizes agora. Pense em alguma coisa boa que aconteceu. Muda e tira esse pensamento de sofrimento do Senhor. Mas Jesus repreendeu a Satanás naquele momento. E esse espírito. E o que faz esse espírito, irmãos? Como ele age? Eu acabei de falar que ele é especializado aqui, ó, nessa categoria de pessoas. Nós estamos sujeitos, a nossa alma está sujeita a abrir brecha para esse espírito. E ele é tão sutil. E ele é tão sutil. Que quantas vezes ele já passou desapercebido, a gente não viu. Se Jesus não tivesse repreendido Satanás nesse texto, você ia imaginar uma coisa dessa? A hora que Jesus está ali preocupado com, Pedro está preocupado com Jesus, você imaginaria que Jesus ia dar uma resposta dessa logo na sequência? A gente até se assusta, fala, ai, coitado do Pedro, tão bonzinho, preocupado com Jesus, Jesus faz isso. Ai, se fosse eu ia ficar magoado.
A gente até estranha. Se não tivesse essa parte nesse texto, irmãos, essa repreensão de Jesus, a gente não ia perceber. A gente não ia perceber que existia ali um espírito maligno. Ele é sutil, é por isso mesmo. Como é que ele age? Como é que esse espírito age? Não esquece do janeiro branco. Fica com o janeiro branco aí em suspenso. O objetivo principal desse espírito maligno chamado autopreservação é que você seja feliz. Mas que você seja feliz evitando sofrimento. Não, sofrimento não. Busque a sua felicidade, busque a sua alegria, a sua segurança, o seu conforto, mas sofrimento não. Estou fora. É assim que ele age sobre você. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como a gente pode escolher um caminho para a felicidade e decidir não sofrer? O que eu quero dizer com isso? Irmãos, ser feliz e fugir do sofrimento são duas coisas totalmente diferentes. A maioria das pessoas toma esse caminho de evitar o sofrimento para ser feliz. E eu quero que você receba essa revelação nessa manhã. São duas coisas completamente diferentes. Ser feliz é uma coisa, evitar sofrimento é outra. Eu tenho certeza em afirmar isso para você, sabe por quê? Pensa bem. Um não garante o outro. Um não garante o outro. Não garante que você, evitando sofrimento, vai ser feliz. Não garante. Não garante que ser feliz é ter uma vida sem sofrimentos. Sim ou não? Ok. Eu vou entender que você está aí processando. O que todo mundo faz é buscar a sua felicidade. A gente anda para isso, a gente trabalha para isso, a gente vive em família para isso, a gente vem na igreja para isso, a gente se relaciona para isso, a gente estuda para isso, a gente compra um carro para isso, a gente compra um celular para isso, a gente assiste televisão para isso, a gente compra uma roupa para isso, a gente projeta o futuro para isso, a gente come por isso. Todos querem ser felizes. Mas um caminho errado aí no meio do caminho é este engano, que o espírito da autopreservação mente para nós, dizendo: evite o sofrimento, aí você vai ser feliz. Um não garante o outro. Um não garante o outro. Olha só, nesse texto que a gente leu, primeiro aqui de tudo, Jesus falou sobre negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é sofrimento. Jesus falou sobre tomar a sua cruz. Sofrimento. Mas ele também falou, ele fez uma pergunta: o que adianta ganhar o mundo inteiro, ou seja, tentar evitar sofrimento a todo custo? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E veja que a palavra que Jesus usou é alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mente, emoções e vontade. O que adianta? O que adianta ganhar o mundo inteiro em nome de uma felicidade? Sofrimento, não. Tomar a cruz, não. Negar-me a mim mesmo, não.
Uma das formas da gente evitar sofrimento é não se negando as coisas, né? A si mesmo. Mas Jesus falou de sofrimento. Esse que é o problema, irmãos. As pessoas muitas vezes tomam um caminho errado na busca de encontrar a felicidade. As pessoas que têm Jesus não precisariam fazer isso, mas elas fazem. Viu, Pedro? Pedro estava fazendo isso. Pedro tinha uma brecha na sua alma que permitiu que um espírito maligno, chamado autopreservação, entrasse. E a atuação desse espírito maligno é esse: evite sofrimento, você não merece. Você não merece esse sofrimento. Está muito pesado para você? Não, pula fora. Você merece descansar. Você merece o melhor. Não, esse mundo de cobrança em cima de você. Não, você não merece isso. Para que esse sofrimento? Pula fora disso. E aí vai. Queridos, é claro que ninguém gosta de sofrer, né? Essa não é a meta da vida de ninguém. E nem estou dizendo que tem que ser. Muito menos Jesus está dizendo isso. Mas eu quero que você aí use seu cérebro, que agora está em movimento, processando tudo isso, para pensar, se lembrar das pessoas que você conhece, que quanto mais fogem do sofrimento, mais sofrem. Você conhece alguém assim? Eu também. Quanto mais foge de sofrer, ou de sofrer, né, achando que vai sofrer, quanto mais foge, mais sofre. Irmãos, essa é a raiz de muitas doenças. Essa é a raiz da depressão. As pessoas querem evitar sofrimento, estão tomando remédio para a depressão. Essa é a raiz de um transtorno de ansiedade. Essa é a raiz do pânico. Essa é a raiz de muitos vícios. E todos os vícios entram, todos. A bebida faz o quê, irmãos? Ameniza um sofrimento. A droga faz o quê? Ameniza um sofrimento. A pornografia faz o quê? Por alguns momentos ali, ameniza um sofrimento. E o cigarro faz o quê? Amenizam um sofrimento. Essa é a raiz da maioria dos vícios que existem. É muito fácil a gente combater ou condenar um vício. Ai, você nunca se liberta disso. Tanta gente já conseguiu, você não consegue. Agora, quem é que está ali dentro daquela alma e sabe o que aquela pessoa está passando? O tamanho do sofrimento que ela quer evitar. Eu tenho lido, tenho visto muitas reportagens a respeito dos adolescentes que cortam, que se mutilam, se cortam. Isso tem sido muito comum, irmãos. Sabe o que tem ali? Um sofrimento. E cortar o braço, sentir aquela dor no braço, por alguns momentos, vai anestesiar uma dor muito maior, um sofrimento muito maior. Mas o assunto nem é esse, e a gente vai embora. Naquele Tadel, eu também falei para os irmãos que estavam aqui, que existe uma lesão, um tipo de lesão cerebral, que faz com que uma pessoa não sinta dor nenhuma. Ela pode cair um
ferro no pé dela, ela pode ficar muito doente, não sente dor. E quando eu ouvi isso, eu fiquei impressionada. Eu falei, puxa, já pensou não sentir dor nenhuma? Que maravilha, nem precisava evitar sofrimento, porque não sente dor nenhuma. Pois é. Aí eu descobri, estudando a respeito, que uma pessoa que tem essa lesão no cérebro não vive mais de 20 anos de idade. 20 anos de idade ainda é muito. A dor é importante, irmãos. A dor é necessária. Sem uma dor de garganta, ninguém vai saber que existe uma infecção instalada no corpo, que precisa ser combatida. Uma pessoa cair e quebrar o joelho e não doer, ela não vai fazer nada, não vai tratar. A dor é necessária. Tanto é que essa pessoa que não tem dor, ela é doente. Já pensou? Dá para entender isso? Uma pessoa que não tem dor é doente. A dor é necessária. Diga para você mesmo. Esquece quem está do seu lado hoje. Você não vai falar nada para essa pessoa. A gente vive mandando vocês falar. Fale para quem está do seu lado, né? Não, hoje fale você para você mesmo. A dor é necessária. Amém? Está convencido disso? Que sintomas, que outros sintomas esse espírito maligno produz? Eu falei isso naquele Tadel. E eu vou falar aqui bem rápido. Se você quiser ouvir aquela ministração, está no site da igreja. É uma pessoa insatisfeita com tudo. Tudo está ruim, tudo tem defeito. É a falta de vontade de orar e de buscar a palavra. Não tenho força para orar. É a única coisa que resta. É a única coisa que vai fazer alguma coisa mudar. Mas é a primeira que a gente deixa de fazer. Tem um espírito aí, a gente precisa discernir. Falta de disciplina. A pessoa que começa os projetos muito animadas, mas vem o desânimo e não deixa a pessoa terminar projeto nenhum. Vive cansado, vive pesado, tudo é difícil. Irmão, vamos. Não dá. Ô, irmão, vamos fazer. Não posso. Irmão, sábado à noite. O Tadel. Aqui não tem isso. Mas tem lugar que tem. Eu acredito que você conheça alguém em outro lugar, fora desse país, que passe por isso. Aquela pessoa que, de repente, tem uma convicção profunda de que a igreja está atrapalhando os seus projetos pessoais. Aquele momento em que a pessoa começa a olhar só para ela e colocá-la em primeiro lugar. É preciso discernir esse espírito. Como eu disse, é um espírito especializado em igreja, em cristãos. Agora, tudo isso que eu falei aqui, eu já tinha falado lá no Tadel. O que eu quero trazer de diferente aqui hoje, irmãos, é um aspecto que eu, essa semana toda, orei a respeito disso, e alguns dias anteriores eu tenho orado por isso, tenho sentido, o Espírito Santo falou comigo a respeito disso. Todos esses sintomas que eu falei até agora aqui são muito ruins, mas tem um pior de todos. O que traz realmente destruição completa. Eu acho que é o sintoma mais clássico. Na verdade, é o objetivo final. O objetivo mais importante para esse espírito maligno. Sabe qual é? É levar as pessoas a desistirem da noiva.
A noiva. Quem é a noiva? Pergunte aí para você mesmo. Quem é a noiva? Pode responder. A noiva. Quem é a noiva? Diga assim, ó. Eu. Peraí, você acabou de falar que as pessoas desistem da noiva e a noiva sou eu? Quer dizer que esse espírito maligno faz eu desistir de mim mesmo? Você é a noiva. Você sabia, irmão, que o principal propósito de Deus a respeito da humanidade não é perdoar os pecados da humanidade? Não é, você sabia disso? O principal propósito de Deus com a humanidade, sabe qual é? É preparar uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de exclusividade dele. A noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja. Esse é o objetivo de Deus. Você sabia que a igreja foi escolhida por Deus como a instituição mais importante da terra? E é só através da igreja que Ele pode fazer alguma coisa nesse mundo, sabia disso? Tudo que Deus quer realizar sobre a terra, Ele fará através da noiva, do seu corpo, da igreja. Todo ministério independente que você conhecer, pode prestar atenção, ele prospera se ele estiver a serviço da igreja, contribuindo com a igreja. Senão ele não prospera, ele nem sobrevive. O espírito maligno chamado autopreservação quer que a gente desista da noiva. A igreja de Jesus. Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, que são os atos justos dos santos. Dos santos. O casamento do noivo e da noiva. A volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Gente, não dá para passar um dia nessa vida sem pensar nisso. A igreja é a noiva. Efésios 5, 31 e 32. Eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério. Se um homem e uma mulher se unem e se tornam um só, Paulo está dizendo que Cristo se une à sua noiva, à sua igreja, e se tornam um só. Quando a gente desiste da noiva, a gente desiste do noivo junto. Porque eles são um só, foram feitos na mesma natureza. Deus alcançou o homem através da cruz, para que este seja um só espírito com ele, uma só carne, como no casamento. Irmãos, pensa bem nisso, a igreja não é uma questão de juntar vários cristãos no mesmo lugar. Não é uma questão de ajuntamento. A igreja é muito mais do que isso, ela é uma vida só. Que vida é essa? A vida de Cristo. Então, cada um de nós, individualmente, temos dentro de nós uma porção de Cristo. O dia que você falou, Jesus, eu te aceito, te recebo, agora eu sou teu discípulo. O Espírito Santo colocou dentro de nós uma porção dele.
E aí sim, quando várias porções, quando várias vidas de Cristo se juntam no mesmo lugar, aí está a igreja. Aí está a noiva. Temos a igreja. E eu quero dizer para você, existe um noivo. Eu estou falando da noiva, não, mas existe um noivo nessa história. Perdidamente apaixonado por essa noiva. Perdidamente apaixonado. Sabe, em casa, gente, eu tenho 3 mulheres solteiras. De vez em quando tem 4, fora as agregadas, né? Tanta mulher solteira à minha volta. E sabe qual é o programa que elas gostam? Eu estou falando de 8 a 25 anos de idade. O programa delas, sobre vestido de noiva. Sabe o que tem no celular delas? Fotos e fotos e mais fotos de vestidos de noiva. Quem nunca fez isso? No meu tempo, eu tinha milhares de revistas com fotos de vestidos de noiva. Eu acho interessante que elas vão demorar para casar ainda, mas o vestido já está escolhido. A decoração também. O local e o horário do casamento já está escolhido. A música da entrada já está escolhida, da saída também. E eu sempre falo para ela, só está faltando um detalhe. É que vai chegar uma pessoa, que é o noivo, que também vai ter uma opinião, né? De repente vai escolher outra música. Vai querer casar à noite, não de manhã? Ah, não. Não, já está tudo pronto, já está tudo escolhido, já está tudo organizado. Toda mulher tem esse sonho. Toda mulher, por mais que diga que não, diz que não porque enterrou um sonho que já existiu, de ter um casamento lindo de princesa, de conto de fada. Toda mulher tem. A noiva, gente, pensa bem, para que aquele vestido? E a gente assiste uns programas lá dos vestidos dos Estados Unidos. Meu Deus, o preço dos vestidos é muito dinheiro. Mas o dia que ela escolhe o vestido e paga aquela fortuna, parece que o casamento já acabou. Já serviu, já casou com o vestido. Isso é tão forte que às vezes a mulher planeja só o dia do casamento, né? Vou me casar. E ela aposta todas as fichas dela e vive a vida inteira dela em função do dia do casamento. Só que no dia seguinte ela está casada, né? E aí, não pensei nessa parte agora. E agora? O que eu faço com esse monte de roupa aqui no chão? O que eu faço com essa toalha molhada em cima da cama? Espera aí, está na hora do almoço. Mãe, não, minha mãe não está aqui, casei. No outro dia é outra coisa. Mas o dia do casamento, ele está todo projetado. E eu tenho um hábito, mas eu descobri que todo mundo faz isso, não sou só eu, não. Na hora de um casamento, a gente ama ir no casamento, é uma delícia, né? Tem época que eu tenho lá um mural lotado de convite de casamento, eu amo. E quando as meninas, tem casamento, alguém vai casar, a primeira coisa, que roupa eu vou? E no mesmo dia já faz a maquiagem. Nesse casamento, que é daqui 3 meses, eu vou me maquiar desse jeito, aquela produção toda. E na hora que a noiva entra, é o que todo mundo quer ver. A gente quer ver, a porta abre, a noiva entra, a gente dá aquela olhada na noiva, mas imediatamente a gente olha o quê? O noivo, a cara dele. Gente, afinal de contas, tudo aquilo, toda aquela produção, desde a infância, a respeito do casamento, é para esse flash. Qual é o flash? A cara do noivo. A cara do noivo, a hora que a noiva aparece. E eu sempre fazia isso, olhava para a noiva, ai que linda, deixa eu ver o noivo.
Aí sabe o que eu reparei? Um dia eu olhei para os convidados. Todo mundo faz isso. Tá todo mundo olhando para o noivo. Porque essa cara do noivo, nesse momento, é impagável. É impagável. Eu tenho uma foto, quase que eu trouxe para projetar. Mas ia expor muito meu noivo. Eu tenho a foto desse momento, gente. O flash. O fotógrafo do meu casamento foi muito esperto. Ele conseguiu captar essa imagem. A cara do noivo, a hora que aquela porta abre. Parece que todo aquele projeto de infância, de adolescência, de uma mulher, se resume àquele momento. A cara do noivo. Você é a noiva. A igreja tem um noivo. Você sabe que ele olha para você daquele jeito, o tempo todo, com aquela cara. Mas a gente está imaginando o casamento, e o noivo lá, né, segurando as lágrimas, e a noiva entrando. Aí vamos congelar a cena nesse momento. Para tudo. A noiva parou, o noivo está ali, com aquela cara. De repente, no meio dos convidados, sai alguém, aproveitou que a cena congelou, chegou lá no noivo, cutucou o noivo e falou assim: noivo, desculpa aí, né? É assim, só boa intenção mesmo, mas você reparou como a sua noiva está acima do peso? Você reparou que o vestido dela nem é tudo isso? Você esperava mais, não é? Você reparou que maquiagem mal feita? Você reparou que ela é vesga? Sabia que está faltando um dente lá no fundo? Tudo bem, é lá no fundo, mas está faltando um dente. Você sabia que ela tem joanete? E unha encravada? Sabia? Vamos imaginar esse noivo. Meu, ele vai falar: você quer que eu te bata aqui agora ou depois do casamento? Dá licença, como é que você veio interromper com esse monte de conversa o momento mais importante da minha vida? Claro que eu sei que ela tem defeito, quem não tem? Mas é ela que eu quero. É a minha noiva, que eu amo. Cheia de defeito. Essa noiva tem defeito, irmãos? Muitos, muitos. Mas desistir dela, falar mal dela, se levantar contra ela, dentro ou fora dela, é deixar o espírito de autopreservação destruir o pouco que resta para você ter uma vida feliz. Tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo. Como você acha que esse noivo se sente quando falam da noiva dele? E quando a gente fala mal da igreja, a gente está falando mal da gente mesmo. Quando a gente fala mal da igreja, a gente está falando mal do noivo. Quando a gente desiste, a gente está desistindo dele. A gente está desistindo da gente. Apesar dos defeitos, Jesus olha para ela como se ela já tivesse sem defeito nenhum, porque ela está sendo preparada para isso. Os atos de justiça dos santos é que são as vestes brancas e brilhantes da noiva. A gente quer que seja branca, mas joga lá uma terra. A gente quer que seja branca, mas joga um tomate podre. A gente quer que seja branca, mas joga um punhado de poeira. A gente quer que seja branca, porque tem outras aí que são brancas, mas a gente joga barro. Quando a gente se levanta contra a noiva, a gente se levanta contra nós mesmos. Desculpa aí. A gente se levanta contra a nossa saúde mental. A nossa capacidade própria que Deus nos deu de escolhermos um caminho para sermos felizes de verdade.
A gente fala mal da noiva quando a gente quer evitar sofrimento. Ai, é muita agenda, é muito compromisso, é muito envelope, é muito relatório, é muita reunião. Vigília, ai meu Deus, vigília é para quem não trabalha. Tudo é difícil, tudo é duro, tudo não dá, tudo não pode, tudo não consigo. Irmão, é a sua felicidade em jogo. A noiva é você. Se você desistir dela, você está desistindo de você mesmo. Você está me entendendo? Amém? Vou perguntar de novo, você está me entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Como Pedro, parecia que tinha uma intenção tão boa, né? Existia um espírito maligno. É necessário discernir esse espírito, querido, atrás da sua boa intenção em levantar os defeitos da noiva. É necessário que haja um discernimento. No texto que nós lemos, Jesus falou que Pedro, que a pedra de tropeço que é Pedro, não pensa nas coisas de Deus, só nas dos homens. Quem não pensa nas coisas de Deus, só nas dos homens, desprotege a noiva, descobre a noiva. E nós temos um tempo aqui para orar a respeito disso, é o que nós vamos fazer agora. Você tem a chance, talvez você não tivesse em outro momento. Sonda teu coração, pede para o Espírito Santo ajudar você a discernir se você está sendo acometido por esse espírito. Se existe uma brecha na sua alma que está deixando ele entrar e enganar você. Que o Espírito Santo agora revele para você a diferença entre ser feliz e evitar sofrimento. Ser feliz, querido, é andar na contramão do mundo, não tem jeito. É negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz mesmo, na contramão do mundo. É nos humilharmos, é nos submetermos. Irmãos queridos, quando a gente entende, isso precisa ser uma revelação do céu. Quando a gente entende que estar coberto por uma autoridade é um lugar tão confortável. Ter alguém para obedecer é um lugar tão confortável. Existe tanta felicidade nisso. A minha saúde mental, a minha alma está preservada quando eu amo a noiva de Cristo, me sujeito aos anjos da igreja que o Senhor colocou. Esse lugar é confortável demais. Eu peço que você feche os seus olhos, fale com Jesus, peça aí para o Espírito Santo, traz revelação, Espírito Santo, abre os olhos, abre a mente, produz discernimento, Espírito Santo. Produz revelação da Tua palavra. Os defeitos são visíveis, a gente não vai negar nada disso. Mas quanto dos defeitos da Tua noiva tem me incomodado ao ponto de eu me levantar contra ela, de eu falar mal dela? Nos perdoa, Jesus, nos perdoa por desproteger a sua noiva. Nos perdoa por não valorizarmos o que o Senhor mais valoriza. Nos perdoa. Nós somos teus, Jesus, e te amamos. Nós somos teus, e essa foi uma decisão individual.
Aí o Senhor reuniu no mesmo lugar muitas pessoas que tiveram a mesma decisão. A partir desse momento, nós nos agrupamos, todos te amando, todos te querendo, todos cheios do Senhor. Aí nasceu a igreja. Isso que é igreja. Não é cadeira, não é carpete, não é som, não é endereço, não é nome, não é estrutura, não é ar-condicionado. A igreja é a reunião de muitos apaixonados pelo noivo. A igreja é quando um espírito testifica com o outro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja é a reunião de pessoas que não vem a hora que esse casamento aconteça. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa por permitirmos que a nossa alma seja tão falha e que um espírito tão maligno como esse entre, minta para nós, nos engane. Nos perdoa, Espírito Santo, por isso. Jesus, eu não quero ser aquela pessoa que na hora do casamento se levanta para ficar apontando os defeitos da tua noiva, que o Senhor ama tanto. Eu não quero ser. Jamais na minha vida, por nenhum segundo da minha existência, eu quero ser a pessoa que vai apontar o dedo, me levantar contra a tua noiva, a noiva que o Senhor está aperfeiçoando, que o Senhor está gerando, que o Senhor também está ansiando pelo dia do casamento. Companheira idônea quer dizer uma companheira no mesmo nível. O Senhor já olha para a igreja com esses olhos. O Senhor já vê uma igreja pura, santa, perfeita. O Senhor já faz isso. Nos perdoa, Senhor, porque nós mesmos fazemos o contrário. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa.